E falando da instalação do município de Porto Velho, ao meu lado, o professor Alex Palitoc, e eu falo professor pessoalmente, tá? Mas é historiador também, para falar um pouquinho da história do município, pontuar algumas coisas, mas primeiramente, bem-vindo, professor, viu? Obrigado, satisfação estar aqui na Rede TV. Professor e historiador, né? Eu preciso sempre separar isso também. Eu queria que a gente começasse falando na nossa entrevista, para quem está assistindo, sobre essa confusão das datas, que é outubro, aí vem janeiro, enfim, explica pra gente um pouquinho, para quem está acompanhando. Hoje é feriado, 24 de janeiro, feriado municipal, e 2 de outubro também é feriado. 24 de janeiro é a data de instalação do município de Porto Velho, que completa hoje 109 anos. E o 2 de outubro é a data de fundação do município de Porto Velho. Lá nos idos de 1914, o governador do Amazonas, Jonatas Pedrosa, decidiu, através de lei, criar o município de Porto Velho em virtude do crescimento do povoado no entorno do pátio ferroviário da Estrada de Ferro Madeira Mamoré. Mas a sua instalação só se dará no ano seguinte, no dia 24 de janeiro de 1915, quando então foi nomeado o primeiro prefeito de Porto Velho, a figura do Major Guapindaia. Por falar em povos, eu queria que você falasse pra gente como que surgiu a cidade na época, a estrutura ali dela. Na verdade, quando a gente fala de Porto Velho, Porto Velho militar, de muitas lendas, né, do Porto Militar, da guarnição militar, do velho lenhador Pimentel, existem muitas histórias. Mas Porto Velho a gente jamais pode negligenciar os povos originários, os povos indígenas que naturalmente habitavam esse espaço antes de todos nós. E que ainda alguns sobreviventes e descendentes estão aí. Os caripunas, caritianas, cachupás, caxararis, os parintintins, os mura, pacaás, parecis, os povos que habitavam a região por onde atravessou a estrada de ferro Madeira Mamoré. E por conta da construção da ferrovia, esse contexto de uma grande empresa vindo para o meio da Amazônia construir uma ferrovia nessa grande floresta, você tem, por conta do ciclo da borracha, a vinda dos nordestinos, os soldados da borracha, né, os seringueiros, né, os arigós que vieram extrair o látex dessa Herbias brasilense, a seringueira, e a ferrovia para transportar esse produto, que trouxe muitas nacionalidades. Então você tem o nordestino trazendo sua cultura para a Amazônia, e você vai ter as mais de 50 nacionalidades, libaneses, granadinos, jamaicanos, barbadianos, ingleses, gregos, todas essas nacionalidades vindo também para Porto Velho, que é essa cidade que até hoje você encontra descendentes de soldados da borracha, você encontra descendentes dos construtores da estrada de ferro, Holden, Schocken, Scollen, Maloney, Blackman. As grandes famílias da época, né? As grandes famílias da época que fizeram parte dessa grande trajetória. E por falar justamente nesse crescimento ali, eu queria pontuar algumas coisas como questões de ciclo econômico, né? Falando da economia, mas falando também, aproveitar para a gente pontuar ali previamente, questão de educação, segurança, né? Saúde também, como foi os primórdios ali, digamos assim, o princípio de tudo isso? Olha, o primeiro hospital de Porto Velho vai ser o Hospital da Candelária, construída pelos americanos e pelos estudos, um dos melhores hospitais do Brasil. Teve Oswaldo Cruz como seu principal médico e que atendia ali 300 pessoas, né? Tinha um complexo hospitalar muito moderno, um centro cirúrgico muito moderno para aquele período. Em relação à educação, você teve o primeiro grupo escolar Barão Solimões, né? Que era sediado mais ou menos ali onde hoje é próximo ao prédio dos Correios, né? Ali naquele quadrilátero mais histórico de Porto Velho, entre a Praça dos Febianos, na Rogério Weber, com o prédio dos Correios, que depois foi transferido para o local que se encontra até hoje. Os primeiros educadores, muitas descendentes de povos granadinos, barbadilianos, antilhanos. Então, acabou sendo uma que forneceu uma mão de obra qualificada para a educação dos filhos de Porto Velho naquela oportunidade, daquela geração que se forjava aqui em Porto Velho. Em relação à segurança pública, muito incipiente, né? O pátio ferroviário da Estrada de Ferro tinha os seus seguranças, né, que eram os espanhóis, e o lado de Porto Velho você tinha ainda uma complementação de uma guarnição militar que se encontrava em Santo Antônio, que era constantemente deslocada para proteger a população e manter segurança em Porto Velho, até que se constituísse o efetivo local a partir da constituição do nosso município. Que legal, muito bacana. Eu preciso pontuar, acredito, para quem acompanha a gente, a nossa programação, o Porto Velho, o estado, ele é um estado onde as pessoas têm uma influência muito grande no quesito governo, trabalho, né, no governo ali, nas instituições. E eu queria pontuar, Porto Velho, eu lembro que quando a gente fala de segurança, a gente lembra dos primeiros policiais da época, né?
que quem construiu, ajudou muito a construir, foram servidores públicos, que na época não existia concurso, né, perdão, mas eram chamados de casa em casa, né? Acredito que esses fazem muita parte também da história e do crescimento do município, não é isso? Essa fase já é uma fase que envolve o território federal do Guaporé. Inclusive as residências do bairro Caiari, esse bairro antigo planejado, acabou sendo justamente residências doadas a funcionários públicos ou da Estrada de Ferro Madeira Mamoré ou posteriormente do território federal do Guaporé. E de fato a mão de obra aqui ela era muito incipiente, né? Na educação do município a gente deve destacar nesse período, por exemplo, a Marise Castiel, essa grande professora que foi trazida por Aurelius Pinheiro Ferreira, o nosso primeiro governador, para melhorar ainda mais o ambiente da educação. E realmente você teve muitos professores e educadores e servidores públicos que não tinham uma formação técnica naquela área, mas eram autodidatas e foram colocados à disposição, sem concurso público, evidentemente, para poder conseguir atender a demanda do nosso município. Que bacana. Eu não posso deixar de pontuar, porque você é professor também, mas eu preciso pontuar isso porque, de fato, realmente faz até hoje uma diferença muito grande para o nosso município. A gente comentou, professor, sobre essa, digamos assim, essa disseminação e do crescimento do município através da Estrada de Ferro. Mas a pergunta é, qual é o maior símbolo da cidade para você, para a gente finalizar a nossa entrevista? Olha, em particular, muita gente pode até me condenar por isso. É claro que a Estrada de Ferro Madeira Mamoré é muito importante. Com certeza. Está no hino de Porto Velho. Do calor das oficinas, o Parque da Madeira Mamoré, pela forja dos bravos pioneiros imbuídos de coragem de fé. A ferrovia dá origem a Porto Velho. Mas o que dá origem ao porto de Porto Velho é o Rio Madeira. É o nosso majestoso Rio Madeira, esse Gange da Amazônia, chamado pelos povos indígenas Jiruri, Caiari, Treme-Treme, Rio das Flechas, chamado assim pelos bandeirantes, até ser chamado de Rio Madeira. Esse rio maravilhoso que nos proporciona essa abundância de etnofauna, de espécies no nosso rio, a riqueza que ele traz, que é o ouro, a riqueza cultural, que é o beiradeiro, o ribeirinho, que traz as nossas gírias, o nosso porto-velês, o maceta, o piseiro, o legal que só, que é típico da nossa região, que traz a cultura beiradeira, a raiz da nossa cidade e que tem um pôr do sol maravilhoso. Eu acho que Porto Velho tem que parar de ficar de costas para o rio que deu origem à sua cidade, que eram as verdadeiras estradas do mundo amazônico do passado, do século XVI e XVII, eram os rios. E a gente tem aqui nada mais e nada menos do que o 17º maior rio do mundo, que é o nosso Rio Madeira. Que legal, muito bacana, né? O professor Alex Paletó, como historiador, é conhecimento que sobra aí, né? A gente vai encerrando aqui, gostaria de continuar conversando bastante, porque a história de Porto Velho, gente, é riquíssima, tem mas muita coisa. Acho que nós não pincelamos nem 5% ou talvez até menos do que realmente representa. Mais de 100 anos de história, né? Mais de 100 anos de histórias. Obrigado, professor, querido. prazer conversar contigo. Pessoal, é isso, aniversário de Porto Velho hoje, né? E dando os parabéns a esses 100 anos, né, de construção e instalação do nosso município.